Olá pessoal, bom dia, primeiro ano de enfermagem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o sistema circulatório, também chamado aí de sistema cardiovascular. Falamos da primeira parte e vamos para a aula de hoje no foco da parte 2, que vai envolver o sistema linfático. O sistema linfático também faz parte do sistema circulatório. Então, pessoal, o nosso corpo, ele tem em torno aí de 60% de água, tá? Essa água a gente pode encontrar em vários locais, como por exemplo, o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, que faz com que as células consigam se mover dentro aí do vaso sanguíneo, né? Falamos aí na aula passada que o vaso sanguíneo ele é composto de várias células sanguíneas, como hemácias, leucócitos, neutrófilos, que são as nossas células de defesa, a glicose, né? Várias outras células muito importantes aí dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então, essa água ela pode estar como plasma na parte líquida do sangue. A gente encontra também essa água dentro das células, tá? Uma água intracelular dentro das células. E também encontramos a água no meio fora, no meio extracelular, né? Uma água intersticial. Ou seja, a água ela tem um sistema de fluxo de líquido. Então, pessoal, como eu falei, a água ele tem uma dinâmica dentro do nosso corpo, né? A água ela serve como um tipo de veículo, como transporte de algumas substâncias, como células e várias outras substâncias. Temos aqui essa figura que vai nos representar o local que essa água fica, tá? Nós temos aqui o plasma. O plasma, como eu já falei, é a parte líquida do capilar sanguíneo. Nesse líquido do plasma, ele vai ajudar a transportar também as hemácias junto com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina e levando oxigênio para as células. Nós temos também a água dentro das células, que a gente chama de água hialoplasma, que é o nome que a gente dá à água dentro das células, que também a gente vai ter um fluido intersticial, ou seja, dentro das células, né? Temos também água fora das células, cerca de 10% da água ela não é absorvida, e esses 10% fica fora da célula, tá? E aí a gente percebe também que essa água, esses 10%, ele precisa ser reabsorvido. E quem faz essa reabsorção, né, no caso aí desses 10% de água, seria o nosso sistema linfático. Porque os outros 90% está sendo reabsorvido, a água está entrando aí novamente dentro do capilar sanguíneo. Então, como eu falei para vocês, essa água ela passa pelo nosso corpo, seja aí dentro do vaso, seja dentro da célula ou fora das nossas células. E tem como objetivo aí principal recolher o excesso de líquido intersticial, também, né, esse líquido aí que está fora, essa água que está fora das nossas células. Então, esse é o objetivo, recolher o excesso desse líquido, recolher também as toxinas, que são os resíduos do nosso metabolismo, que ficam aí acumulados no líquido, e devolve aí para a nossa circulação sanguínea, tá? Então, tem esses aí principal objetivo. O sistema linfático também, ele consegue recolher algumas proteínas, algumas gorduras, macromoléculas, fragmentos de células, toda essa parte aí, né, todos esses resíduos, como eu tinha falado, do metabolismo celular, que a gente chama de toxina. O sistema linfático também tem um importante componente do sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Por quê? Porque ele vai ter glóbulos brancos, ele vai colaborar aí para nossas células de defesa contra os agentes invasores. Por exemplo, nós temos aí as bactérias que às vezes podem entrar no nosso corpo. Então, o sistema linfático ativa os nossos linfonodos, ativa alguns órgãos importantes de defesa para poder combater
essas bactérias. Então, pessoal, é como se o sistema linfático ele fizesse o papel de uma comunicação entre os nossos tecidos e o sistema circulatório, tá? O organismo nosso, ele perde aí cerca de 4 a 8 litros de líquido para os nossos tecidos, né? E como eu tinha falado, vai ter aí proteínas, gorduras, macromoléculas, fragmentos de células, resíduos, né? Tudo isso precisa aí retornar para os nossos vasos sanguíneos, tá bom? Então, esse líquido, denominado de líquido intersticial, esse líquido que está fora das células, ele tem que voltar para os nossos capilares. Então, a parte que é recolhida pelos vasos linfáticos, a gente chama de linfa. Então, mostrando aqui para vocês que o nosso sistema linfático, ele tem uns componentes, tá? Então, nós temos os vasos linfáticos, tá? O vaso linfático, ele tem a função principal de transportar a linfa, devolvendo esse líquido de volta para a nossa circulação, de volta para os nossos capilares. Nós temos os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos. Então, eles filtram a linfa, né? Filtram esse líquido. E eles vão ter aí os linfócitos, células de defesa, contra esses invasores, né? Contra os micro-organismos que podem entrar no nosso corpo. Nós vamos ter o baço. O baço também tem função aí de destruir os eritrócitos envelhecidos, que são as nossas hemácias. Eu falei para vocês na aula passada que as hemácias elas têm um tempo de vida, em torno aí de 120 dias. Quando se aproxima, né, elas ficam envelhecidas, elas já não servem mais. Então, elas precisam ser retiradas aí dessa circulação sanguínea e serem destruídas. Quem faz esse papel é o baço. Nós temos o timo e nós temos a medula óssea, né? A medula óssea ela fica dentro de alguns ossos, como, por exemplo, a cabeça do fêmur, o osso chamado de osso externo, que fica bem no meio da caixa torácica. Todos esses ossos, eles têm medula óssea vermelha. Então, eles produzem linfócitos, células sanguíneas novas, né? Células de defesa. Tanto a medula óssea de alguns ossos, quanto o nosso timo também. Então, vamos só relembrar aí, novamente, as funções do sistema linfático, né? Nós temos aí o papel de defesa do nosso organismo, né? Por exemplo, aí os glândulos linfáticos, os linfonodos, eles vão produzir linfócitos. E os linfócitos produzem o quê? Produzem anticorpos. Pessoal, os anticorpos, eles são produzidos após uma estimulação do linfócito pelo antígeno. O que é um antígeno? Pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um parasita, algum micro-organismo que pode entrar no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é ativado o sistema imunológico e, consequentemente, pode ativar o sistema linfático, certo? E aí, quando a gente tem alguma infecção, às vezes no nosso corpo, pode aparecer aquelas ínguas. Vocês já ouviram falar, né? Aquelas bolinhas, tipo bolinha de gude, que fica mais ou menos aqui no nosso pescoço, tá? E a gente detecta que tem alguma inflamação, que tem alguma infecção. Por quê? Porque os glândulos linfáticos, eles estão inflamados, que também a gente chama de linfonodos. O sistema linfático tem função de transporte de gordura também, que elas são absorvidas no nosso intestino, evitando que o sangue chegue, né, com quantidade maior de gorduras ao nosso coração e devolve o sangue aí para o plasma, né? Que devido à pressão saiu dos capilares sanguíneos. Então, esse líquido que sai do plasma, ele entra novamente, porém agora diferente, né? Ele entra filtrado. Então, pessoal, quando a gente fala do sistema linfático, a gente lembra que o sistema linfático ele vai ter os vasos linfáticos, tá? Assim como o sistema cardiovascular vai ter os vasos sanguíneos, nós vamos ter também os vasos linfáticos, tá? Então, dentro desse vaso linfático, a gente encontra o quê? A gente encontra a linfa. A linfa ela é esse líquido transparente, meio que esbranquiçado,
né, alcalino e tem um sabor salgado que vai circular pelos vasos linfáticos. Cerca de 2/3 de toda a linfa, ela vem aí do nosso fígado e do intestino também. A sua composição é parecida aí como se fosse o sangue, só que tem uma diferença. A linfa, ela não tem hemácias, tá? Assim como a gente vai encontrar nos vasos sanguíneos, né? Nas nossas artérias, nas veias capilares. Porém, a linfa vai ter o quê? Vai ter os glóbulos brancos, né? 99% aí a gente encontra que são os linfócitos, células de defesa. Então, linfa é o líquido formado por plasma e leucócitos que vão circular o sistema linfático. Então, ele circula nos espaços entre as nossas células. Então, pessoal, o sistema linfático, como eu tinha falado, ele possui a linfa. A linfa é esse líquido aí que vai circular os vasos linfáticos e praticamente toda a linfa da parte inferior do corpo, né? É a parte da linfa aí que vem das nossas pernas, ela volta, ela retorna, ela sobe até a parte torácica e desemboca no sistema venoso da junção da veia jugular interna esquerda com a veia subclávia, tá? Ela desemboca aí nesse local. A linfa do lado esquerdo da cabeça, do braço esquerdo, né, também vai passar também pelo ducto torácico, antes de desembocar nas veias também. E a linfa do lado direito, por exemplo, lado do pescoço, da cabeça, do braço direito, de algumas partes do tórax, ela chega ao ducto linfático direito, que vai desembocar, então, no sistema venoso da junção da veia subclávia direita com a veia jugular interna. Então, aqui é só algumas informações para vocês verem como é que isso acontece, né? Aqui nós temos a veia subclávia direita, como eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, veia subclávia direita, veia subclávia esquerda, tronco jugular, tronco subclávio esquerdo, tronco jugular direito, certo? Então, nós temos toda essa parte aí que vai compor o sistema linfático. Então, pessoal, a linfa, ela pode ser classificada em 2 tipos, né? Pode ser classificada em linfa intersticial ou linfa circulante. A linfa intersticial é o líquido que passa do sangue para os espaços intersticiais existentes entre as células, ou seja, é o fluido que se encontra nos nossos tecidos, entre as nossas células. Já a linfa circulante, ela tem origem na linfa intersticial, drenada para um conjunto de capilares que se encontram ligados aos capilares sanguíneos. Ou seja, é o fluido que vai circular no interior dos vasos linfáticos. Então, nessa figura, vai mostrar aqui para a gente uma linfa intersticial, que é a linfa intersticial, é a linfa que vai passar por entre as nossas células, certo? E aqui nessa figura mais embaixo, a gente vai ver uma linfa circulante aqui dentro do capilar, ó. Então, a linfa circulante é aquele líquido que vai fluir dentro do capilar linfático, que é esse capilar aqui de baixo. E como eu falei para vocês, essa figura vai representar um vaso linfático. Dentro desse vaso, ele tem um fluido, que a gente chama de linfa, não é isso? Linfa circulante. E aí, todos os nossos vasos, pessoal, eles vão atuar no sistema de defesa. Por quê? Porque eles vão retirar as células mortas e vão também transportar os linfócitos. Os linfócitos fazem parte do sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. E são eles que vão combater as infecções que podem surgir aí no nosso corpo, tá bom? Lembrando também que os vasos sanguíneos, eles têm válvulas unidirecionadas. Para que essa válvula, professora? Para poder impedir o refluxo. Não deixar com que esse fluido ele volte, tá? Ele tem que ir em uma única direção. Assim como o sistema venoso da nossa circulação sanguínea, né? Lembra que eu falei para vocês isso?
Então, se um vaso ele vai sofrer, por exemplo, uma obstrução, o líquido ele vai se acumular naquele local afetado. Que aí a gente vai ter o quê? Um inchaço, que a gente chama de edema. Por isso que às vezes a gente tem esse edema porque tem uma obstrução, certo? Dentro do nosso vaso linfático. Essa figura vai representar os nossos linfonodos, né? O linfonodo faz parte também do sistema linfático, sistema imunológico. Também podemos chamar o linfonodo de glânglio linfático, tá? Eles são esses pequenos órgãos perfurados por canais que existem em diversos pontos da rede linfática. É como se eles formassem uma rede de ductos, uma rede de comunicação. Então, o papel principal dos linfonodos é atuar na defesa do nosso organismo e eles vão produzir aí anticorpos, tá bom? Então, por exemplo, partículas aí como bactérias, vírus, resíduos de células, do próprio metabolismo delas, vão ser fagocitadas pelos linfócitos e macrófagos que ficam aí dentro dos linfonodos. Então, como eu falei, quando o nosso corpo ele é invadido, né, por esses micro-organismos, os linfócitos dos linfonodos próximos ao local dessa invasão, eles começam a se multiplicar ativamente para justamente combater esses invasores. Então, por isso, pessoal, que forma às vezes a íngua, né? A gente encontra a íngua aí na nossa virilha, no nosso pescoço. Não sei se vocês já viram pessoas assim, ó, com essas bolinhas, né? Muita gente chama de íngua. Essa íngua são os linfonodos combatendo um processo infeccioso. Por isso que eles ficam maiores, eles ficam inchados, né? Porque a partir do momento que eles começam a detectar algum invasor, alguma bactéria, algum vírus, né, algum micro-organismo, eles começam a se multiplicar para poder produzir anticorpo, certo? Por isso que forma aí essa íngua. Nessa figura aqui à esquerda, a gente encontra aqui os linfonodos normais. Então, tá tudo normal, não tem íngua, não tem nada disso, não tem inchaço. Mas a partir do momento que um invasor ele entra no nosso corpo, os nossos linfonodos eles vão inchar, eles vão aumentar de tamanho, por quê? Porque eles estão produzindo anticorpo. Então, nós temos aqui alguns linfonodos que eles ficam localizados no nosso corpo. Então, os principais locais deles, onde a gente encontra, é os gânglios do pescoço, na região da axila, clavícula e virilha. São os principais locais, tá? Então, por exemplo, os linfonodos cervicais, que a gente chama também de gânglios do nosso pescoço, eles vão drenar e purificar a linfa que está proveniente aí da região da cabeça, do nosso pescoço, tá? Então, eles podem ficar muitas vezes aumentados de tamanho e doloridos. Por quê? Porque a gente pode ter uma infecção, por exemplo, uma infecção respiratória, né? Uma rinite, por exemplo, uma sinusite ou outra infecção viral que faz com que esse glânglio ele aumente de tamanho justamente para produzir anticorpo. Nós temos os glânglios das nossas axilas também, tá? Eles estão localizados nessa região axilar. Eles vão drenar e purificar essa linfa que vem lá do membro superior e da região peitoral, da região do tórax, tá? E também, pessoal, pode acontecer de pacientes terem também esses linfonodos aumentados devido às células de câncer, certo? Porque às vezes pode ter a paciente, né? Pode ter um câncer de mama e aí essas células elas saem dessa mama e vão percorrendo aí os vasos linfáticos até chegar nessa região da axila. Então a gente pode até detectar também os linfonodos axilares, né? Então o ideal é que ela faça todos esses exames para poder confirmar o diagnóstico. Os linfonodos inguinais, que também a gente chama de glândulos da virilha, eles estão localizados justamente nessa região e eles vão drenar e purificar a linfa que vem lá do membro inferior e dos órgãos genitais, né, externos. Então,
vai purificar para esse local aí. Então, quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, é interessante a gente palpar para ver se tem realmente esse linfonodo infartado. E aí, pessoal, esses gânglios, esses linfonodos, eles estão espalhados pelo nosso corpo todo. Nesse slide anterior, eu só falei para vocês dos principais locais que a gente encontra eles mais infartados quando a gente tem um processo infeccioso. Porém, a gente encontra em vários lugares, né? Na região aí, por exemplo, da cabeça e do pescoço, a gente tem os gânglios occipitais, retroauriculares, cervicais fundos, pré-auriculares, mandibulares, submandibulares, mentonianos e submentonianos. Então, pessoal, nessa figura a gente vai estar mostrando aqui para vocês, ó, que aqui a gente encontra uma íngua dessa criança, né? Ó, tá aumentado o linfonodo de tamanho, tipo uma bolinha de gude. Então, ele vai estar em que região? Na região do pescoço, na região da cervical. Nessa segunda figura, a gente vê uma mama, que ela está interligada numa rede de ductos, como se fosse uma rede de teia de aranha, que ela está interligada aí os vasos linfáticos. Então, essa célula cancerosa que está bem aqui nessa região da mama, ela pode ir percorrendo, ó, o ducto linfático, vai andando e chegar aí na região da axila. E ela se instalar na região da axila. Por isso que é importante fazer os exames, né? Nessa outra terceira figura, a gente vê exatamente, ó, o linfonodo na região da axila. Só que tem um detalhe, nem todo linfonodo axilar é célula cancerosa não, viu, pessoal? Pode ser aí um processo infeccioso viral. Então, pessoal, nós temos aqui um outro componente do sistema linfático, que é as famosas tonsilas palatinas. Também chamamos de amígdalas ou amígdalas palatinas, tá? Elas ficam localizadas lateralmente, né, nessa região da mucosa bucal. Então, nós temos aqui o palato duro, o palato mole, anatomicamente. E nós temos aqui a tonsila palatina, ó, as amígdalas. Elas ficam nessas laterais da nossa mucosa, certo? Entre aí o lábio superior e o lábio inferior. Localiza-se principalmente na orofaringe, nessa transição da boca para a região da faringe, tá? Pessoal, elas são responsáveis pela seleção dos micro-organismos que entram no nosso corpo, principalmente pela boca. E aí a gente lembra de quem? A gente lembra principalmente aí do Covid. O Covid a gente pega assim, né? Através do contato, através da própria saliva, né? De espirro, de tosse. A partir do momento que o vírus ele entra no nosso corpo, que pode ser por essa região da boca. Então, quando o nosso corpo detecta um processo infeccioso, as amígdalas elas ficam inflamadas, avermelhadas ou até com presença de pus, tá? Dependendo aí do tipo de micro-organismo. Então, elas vão auxiliar e vai proteger o nosso corpo, produzindo aí os linfócitos, que são células de defesa também. Então, aqui nós temos as nossas amígdalas, certo? Nós temos aqui anatomicamente a tonsila faríngea, que é essa região aqui de cima. Nós temos a tonsila palatina lateralmente, uma de cada lado. Nós temos a tonsila lingual, que fica na região da boca também. É como se fosse, pessoal, uma espécie de proteção, né? Proteção contra esses invasores. Quando esse invasor, esse micro-organismo, ele entra no nosso corpo, o que é que vai acontecer? Vai inchar a amígdala. A amígdala pode ficar inflamada, infecciosa, até mesmo presença de pus, e a garganta fica inflamada e irritada, doendo, né? Então, eu acredito que vocês, em algum momento da vida, já devem ter sentido essa garganta dolorida. Pessoal, nós temos também um outro órgão, considerado aí órgão linfóide primário, que é a glândula do timo, que faz parte aí do sistema linfático também. O timo ele localiza-se no tórax, entre os pulmões e à frente do coração, tá? E ele vai mudando de tamanho, pessoal, de acordo com as fases da vida, né? Por exemplo,
Do nascimento até a fase da adolescência, o timo ele tem aí cerca de 40 gramas. A partir daí, ele começa a diminuir de tamanho até a fase idosa. Porém, mesmo com a sua diminuição, as funções elas não são perdidas. Interessante, né? Essa nossa anatomia. Então, pessoal, a glândula timo, ela tem aí como principal função a maturação dos linfócitos T, tá? Então, ela vai aí maturar, amadurecer os linfócitos T. Os linfócitos imaturos, eles são produzidos na medula óssea. E eles vão até o timo, eles vão caminhando aí até o timo, para que no timo ele consiga amadurecer os linfócitos T, tá? E enviar aí para a nossa corrente sanguínea, certo? Por quê? Porque eles entram na corrente sanguínea e chegam aos nossos tecidos linfóides, tá bom? Pessoal, nós temos a anatomia da glândula do timo. Aqui essa figura representa aqui que ele é dividido em lobo, certo? Lóbulos, direito e lobo esquerdo, certo? E aí nós temos essas duas partes, que é o córtex, que é a região periférica, com grande número de linfócitos, é uma área de intensa produção de linfócitos, que é a parte mais externa, e nós temos a medula, que é a região mais central dele, com poucos linfócitos maduros, tá bom? Lembrando que os linfócitos que não são selecionados pelo timo, que o timo faz essa seleção de linfócitos, eles vão morrer e vão ser destruídos pelos macrófagos, ou seja, eles não prestam mais. Então, eles precisam morrer e serem destruídos, recolhidos pelos macrófagos. Pessoal, outro órgão que faz parte aí do sistema linfático é o baço, tá? O baço, ele possui aproximadamente 13 centímetros de comprimento e em torno aí de 200 gramas de peso. A coloração dele geralmente é vermelha escura, tá bom? Tem uma consistência um pouco mais mole e ele fica localizado na parte superior esquerda do abdômen, atrás do estômago e debaixo do diafragma. O baço, ele possui algumas funções principais, né? O baço, ele vai conseguir filtrar os micro-organismos e essas partículas estranhas do sangue, como, por exemplo, aí os vírus, bactérias. E aí, pessoal, ele atua como se fosse uma espécie de esponja na filtração do sangue, né? Ele consegue filtrar e retirar esses micro-organismos aí que estão atrapalhando dentro dos vasos sanguíneos. Eles produzem os linfócitos, que são células de defesa, e plasmócitos, né? Por quê? Porque eles vão fabricar os anticorpos. E eles também realizam como se fosse uma espécie de reserva de sangue para caso de hemorragia intensa. Esse órgão ele consegue acumular, pessoal, em torno aí de 250 ml de sangue, em caso aí de alguma emergência, de alguma hemorragia. E aí eles removem as hemácias danificadas ou envelhecidas também, como se fosse uma vassoura varrendo aí, retirando essas hemácias velhas que não prestam mais, tá bom? Então eles te retiram ainda a circulação e eliminam. Aqui nós temos a anatomia do baço, tá? O baço ele é dividido aqui em polpa vermelha, como vocês estão vendo, ó, essa região aqui vermelha. E nós temos a polpa branca, que fica mais interna. Pessoal, a polpa vermelha ela é formada por tecido sanguíneo, que vai filtrar o sangue e remover as partículas estranhas, como, por exemplo, os micro-organismos, tá? Tem essa função. E a polpa branca ela é formada por tecido linfóide. Por quê? Porque ele produz os glóbulos brancos. Por exemplo, aí nós temos os linfócitos T e linfócitos B, que vão participar aí do sistema imunológico do nosso organismo. Então, na anatomia do baço, a gente percebe que ele tem duas faces, a face visceral e a superfície diafragmática, tá? Na face visceral, a gente consegue visualizar os vasos sanguíneos interligados ao baço, né? Nós temos aqui a artéria esplênica, tá? Uma artéria aí principal também, veia esplênica
que elas irrigam diretamente o baço, tá? Extremidade anterior, face cólica, região do hilo, que é essa região onde vai ter os vasos sanguíneos, face gástrica, extremidade aqui posterior. Então, do outro lado, na superfície diafragmática, eu tenho a extremidade anterior, a margem inferior, extremidade posterior aqui e margem superior. Pessoal, essa foto aqui representa a localização do baço, tá? Como eu falei para vocês, eles ficam aí na parte superior esquerda do abdômen, atrás do estômago e debaixo do músculo do diafragma, o músculo que vai aí envolver aí os pulmões. E aí, pessoal, o baço, ele é um órgão, sim, importante do nosso corpo, certo? Existem pacientes aí que podem chegar a perder o baço em casos graves de algumas doenças, ou caso grave de algum acidente, né? Algum trauma que pode afetar o baço, tá bom? Lembrando que quando esse paciente ele tem a função comprometida aí do baço, né? Tem uma insuficiência, ele vai ter uma dificuldade de eliminar os micro-organismos e essas impurezas do sangue, né? Vai ficar aí comprometido, tá bom? E também existe uma situação que a gente chama de esplenomegalia, que consiste aí no aumento do tamanho do baço. Então, como vocês estão vendo aí nessa figura à esquerda, a gente vê aqui o baço saudável, tudo funcionando normal. Porém, nessa figura à direita, a gente já vê aqui que o baço ele está aumentado de tamanho, certo? Isso pode ser diversas doenças, podem causar isso. E uma preocupação também nossa é em relação a alguma ruptura do baço, porque ele vai aumentando de tamanho e pode chegar a romper e causar uma hemorragia interna e até ser fatal, né? Por quê? Porque eu falei que ele armazena sangue. Então, ele pode chegar a romper com esse aumento de tamanho muito brusco. Lembrando que a função do baço é regular, produzir, armazenar células sanguíneas e destruir algumas outras células sanguíneas que não estão funcionando direito, como, por exemplo, aí as hemácias, tá certo? O que pode acontecer devido à maior capacidade de armazenar essas células na esplenomegalia, o funcionamento ele pode estar afetado, né? E aí o número de células sanguíneas circulantes diminui, provocando anemia, infecções, distúrbios hemorrágicos, pode causar tudo isso aí, tá certo? O paciente muitas vezes, né, com esplenomegalia, ele pode sim ficar com hematomas devido a alguma hemorragia interna, anemia, cansaço, aumento da frequência de infecções, porque ele fica mais vulnerável também, né? Então, pessoal, a gente tem que tratar, tá certo? Lembrando aí que é um órgão também extremamente importante para o nosso corpo. Então, para a gente ir finalizando aqui a nossa aula, falando aí do sistema linfático, ele é constituído, né, pelos vasos linfáticos, pelos glândulos linfáticos, que também são chamados de linfonodos. Nós temos o baço e nós temos o timo. Os vasos linfáticos, eles são semelhantes às veias, né? Semelhante aí às veias, que vão transportar um líquido que é fluido, que é água, dentro desses vasos, que a gente chama de linfa, né? Transporta a linfa da região das células à corrente sanguínea, né? Esse líquido ele precisa retornar para a corrente sanguínea. E nós temos aqui os glândulos linfáticos, que são os linfonodos, que vão filtrar a linfa. A linfa vai passar por eles, vai ser filtrada para poder eliminar as substâncias e os micro-organismos, tá bom? E aí nós temos o baço, que a gente falou agora, que ele tem a função aí de retirar aquilo que não presta do nosso organismo, né? Destruir principalmente as hemácias que estão mais velhas, que não estão mais funcionantes. E também tem função de armazenar células sanguíneas. E nós temos o timo. O timo é essa glândula que fica na região central do tórax
E ele produz quem? Produz os linfócitos, né? Que são importantes para poder produzir também anticorpos, atuando na defesa do nosso organismo, tá certo? Então, o que a gente resume? Que o sistema linfático está diretamente relacionado ao nosso sistema imunológico. Então, vamos ver se a gente aprendeu em relação ao sistema circulatório. O sistema circulatório é constituído por vasos sanguíneos e constituído pelo coração. O coração ele vai bombear o sangue e o sangue vai circular por onde? Pelos capilares, artérias, arteríolas, vênulas, que são as veias bem menores de calibre, e nós temos as veias mesmo propriamente ditas, tá bom? Então, o sangue vai circular exatamente nesses vasos sanguíneos aqui que a gente está falando, tá bom? O sangue também é constituído pela parte líquida. Qual é a parte líquida chamada do sangue? É o plasma. E nós temos também os elementos figurados, que são os componentes do sangue. Esses componentes são formados por quem? Principalmente por hemácias e plaquetas, tá certo? Que aí esses elementos figurados também nós vamos ter os leucócitos. Leucócitos são formados por linfa. Olha aí a linfa aqui, tá bom? Por quê? Porque no plasma temos a linfa, tá? E a linfa transporta quem? Os vasos linfáticos, né? Ou seja, o vaso linfático ele transporta a linfa, tá bom? Justamente aí formando o sistema linfático junto com os órgãos linfáticos. Quais são os órgãos? O timo, o baço, as tonsilas palatinas, são todos esses componentes que fazem parte aí do nosso sistema linfático. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre o sistema circulatório e qualquer dúvida podem aí falar comigo, tá bom? Uma boa semana de estudos para vocês e até a nossa próxima aula.